meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 8º ano. Estamos hoje na aula de número 19. Eu sou a professora Flaviane e não deixem, de ter em mãos caderno, caneta e materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Tudo isso vai ajudá-los depois a responder as atividades. Então, vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a China, a questão da China na geopolítica mundial. Então, qual é o nosso objetivo? Expor o papel da China nas questões geopolíticas atuais. Como que a China está inserida nessas questões geopolíticas hoje? Se fala tanto nesse país, ali nessa região. Qual é o papel da China nas políticas, nas questões geopolíticas atuais? Então, só para a gente relembrar, nós conversamos um pouquinho já sobre o que é geopolítica, lembram? Geopolítica americana, geopolítica da África, então a gente já sabe o que é esse conceito, mas vamos relembrar para que a gente possa, assim, dar continuidade e entender melhor essa aula também. Então, a geopolítica, ela estuda as relações de poder entre os países. É uma palavra associada aos assuntos que envolvem relações internacionais, acordos diplomáticos e toda espécie de conflito entre os países, culturas ou disputas territoriais. Então, é realmente relações de poder, em questões ali de conflito, quem está certo, quem pode mais, quem manda mais, assuntos ali de relações internacionais, isso envolve comércio exterior, envolve boas relações, envolve parcerias, acordos diplomáticos, e tudo isso, tudo que envolve essas relações de poder. Então, vamos entrar aqui na geopolítica chinesa. A China, ela se tornou a segunda potência mundial, então ela fica atrás apenas dos Estados Unidos, da potência americana. A geopolítica chinesa, no entanto, entrou em uma fase de adaptação a um mundo incerto. Por que adaptação? Porque hoje em dia, existe essa questão ali realmente da geopolítica de um país se sobrepor ao outro, de quem está no comando, de quem é a maior potência, então é incerto, porque acaba entrando ali nessa questão de quem é a maior potência. É Estados Unidos, é China, uma hora um país está à frente, outra hora outro país está à frente. Lembra um pouco aquela questão da Guerra Fria, que era Estados Unidos e a União Soviética ali. Quem podia mais, quem mandava mais, quem tinha mais poder, quem tinha mais armamento, quem tinha mais potência, quem tinha mais, enfim, quem estava à frente. Então, aqui nós não temos conflito armado, não temos o perigo de uma guerra iminente, mas a gente tem essa questão ali de batalha de poder mesmo. O conflito entre Estados Unidos, que é um poder estabelecido, e a China, um poder que está em ascensão, estrutura hoje, em grande medida, a geopolítica do mundo. Então, é isso que a gente comentou, essa questão de quem se sobrepõe a quem, quem está à frente de quem tem mais poder econômico, quem produz mais, quem exporta mais, quem tem mais dinheiro. Então, tudo isso envolve questões geopolíticas. Então, quem se sobrepõe a quem? Então, aqui é só a localização da China, e aqui é o mapa da China, junto com a bandeira, exposto à bandeira. Nos últimos anos, a China capitalista tornou-se um ator importante em todos os continentes e em quase todos os campos diplomáticos e econômicos. A ambição de se tornar ali essa potência é global, incluindo a influência do modelo político e cultural do qual a China é, aos olhos do Xi Jinping, que é o presidente ali, portadora. Então, agora a gente vai entrar num ponto bem importante aqui. Aqui nesse parágrafo a gente começou ali nos últimos anos a China capitalista. Porém, a gente sempre ouve nas mídias que a China é um governo comunista. Então, o que acontece aqui? A política interna da China, ela é comunista, porque o partido que está ali comandando é o Partido Comunista Chinês. O poder é centrado na figura do presidente, ali, o Xi Jinping, e é o governo comunista quem dita todas as regras dentro do país. Então, dentro do país é um regime comunista. Então, ali a figura de poder é centrada ali no presidente que dita tudo o que acontece.
A televisão é uma televisão estatal, então o que passa na TV é o que o governo manda. As escolas, né, elas têm, tudo, se segue uma cartilha do qual o governo manda, então tudo é concentrado ali na figura do presidente. Porém, a política externa, as relações externas que a China faz com outros países, a questão geopolítica dela, é capitalista. Uma vez que o país faz, né, trocas comerciais normalmente com quase todo, né, o restante do mundo. Então é aí que está o pulo do gato. Internamente a China é comunista, externamente nas suas relações ela é capitalista. Ela não ficou para trás, ela se adaptou, né, ao sistema em voga, que é essas trocas comerciais, a globalização. Ela arrumou uma maneira de se adaptar e, né, acabou virando essa grande potência que a gente tem hoje. Porém, a gente não pode deixar de lembrar aqui que a partir do momento em que é um sistema comunista interno, existe restrição de liberdade. Então, dentro do país, a população ela não é livre. Eles, como nós, a gente pode acessar uma rede social, a gente pode viajar tranquilamente de um país para outro, a gente pode circular dentro do país, nós podemos nos expressar livremente, a gente pode fazer manifestações contrárias ao governo, contrárias a alguma coisa ou outra. Existe essa liberdade aqui para nós, dentro do nosso sistema político. Já um sistema comunista, isso não é possível. Existe restrição de liberdade. Apesar da China ser essa grande potência em relação à economia, em relação a essas trocas comerciais, internamente isso não acontece. Internamente existe restrição de liberdade. Então é bem importante que isso fique claro. Esse é o presidente. O potencial militar, né, da China tem contribuído para o incremento da sua influência internacional. Então, além de grande poderio financeiro, além de grande produtor, né, eles são grandes produtores, né, de matérias. Ali, por exemplo, a gente importa tanto produto, né, do segundo setor ali deles, então eles produzem bastante nesse sentido. Tecnologia também, eles têm questões tecnológicas que eles produzem para outros países, então eles são, o segundo setor deles é um setor bem avançado, é isso que faz com que essa questão econômica esteja bastante forte ali naquele país. E aqui também a questão militar, pois o país detém, né, um enorme exército, evidente, no país mais populoso do mundo, como eles são o país mais populoso do mundo, consequentemente eles vão ter um exército grande, né, em relação ali à população, além de possuir um numeroso e diversificado arsenal bélico, que é o quê? São as armas em si, como bombas atômicas e mísseis. O país domina tecnologias espaciais, é fabricante de satélites artificiais e foguetes. Tudo isso faz com que ele se torne uma potência militar, além dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também é um grande produtor de armas, né? Tem um exército forte, eles estão sempre preparados para entrar em combate. Então, a China também, apesar de, hoje em dia, em relação ali a outra grande potência, que é os Estados Unidos, eles não terem um conflito que eles possam entrar em embate realmente, mas só essa questão de aqui a China ter esse arsenal ali de bomba atômica e míssil, isso deixa todo mundo em alerta. Porque, né, vai que mais para frente acontece ali algum conflito com algum local e eles resolvem entrar em guerra. Isso aqui é devastador, né? Vídeo que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, quando foi implementada essa questão da bomba atômica, né? Destruiu ali 2 países inteiros. Então, a partir do momento que um país tem um arsenal atômico, míssil, tem um arsenal bélico grande, todos os outros já ficam em estado de alerta, com medo de que algum conflito futuramente possa ocorrer. A expansão global da China faz com que ela concorra diretamente em suas respectivas áreas de influência, com todas as outras potências existentes. Rússia, na Ásia Central, ali essa questão também armamentícia, né? A Rússia é outro país que detém um arsenal bélico grande. Na Bielorrússia, que também é um país que tem um arsenal bélico. Na Índia, né, no sul da Ásia, em produção de produtos ali. Os Estados Unidos, na América Latina, né, essa questão que a gente já conversou até agora, ali esse poderio econômico.
os europeus, né, na sua própria casa e o mundo todo e também na África. Um adendo aqui, a África é um grande parceiro comercial da China. A China, né, se colocou à frente da competição geral pelo controle das riquezas africanas, especialmente no Congo, a tal ponto que hoje se fala em China-África. O que acontece? A China, ela adentrou ali dentro do continente africano, oferecendo serviços educacionais, oferecendo coisas que estão defasadas ali dentro. Então, se oferece, né, essas coisas, esses serviços ali para a população e, em troca, ali os governos, eles lançam ali parcerias econômicas com a China. Então, a China teve esse insight ali. Então, ali dentro do continente africano ocorrem trocas. Tem escolas, tem locais ali que ensinam o mandarim, né, que é a linguagem ali, o alfabeto chinês. Então, para ver, né, essa questão de como um país ele pode adentrar, usar essas relações, essa geopolítica, né, essa relação de poder com o outro a seu favor, né, sabendo utilizar, isso para o país vai ser bem vantajoso. Ali para a África, como existe essa defasagem, para eles até certo ponto está sendo bom, mas até que ponto? Né? Até que ponto isso não é um tipo de doutrinação? Então, né, fica também esse questionamento. A China é atualmente o principal parceiro comercial, né, das maiores economias da América do Sul. Argentina, Brasil, né, o Brasil faz muitas trocas comerciais com a China. O Chile, Peru, Venezuela, esses países exportam para a China principalmente matérias-primas. Cobre, minério de ferro, petróleo, soja, né? Então, tudo isso é exportado ali para a China e ela se torna atualmente, ela é parceiro comercial de muitos países. Então, muitos países dependem dessa troca comercial. É aí também que a China ganha território, né? Para essa expansão geopolítica que a gente está vendo que acontece. Então, é isso, pessoal. Hoje a gente viu um pouco, né, sobre a China, essa questão geopolítica, como que ela se posiciona, quais os pontos ali que fazem dela, né, é tão grande atualmente, a segunda maior potência, né, logo mais a gente vai ver, a gente ouve já em mídia que logo mais a China vai se tornar a primeira potência mundial, então o que detém um poderio armamentício grande, que tem trocas comerciais com a maioria dos países, né, que tem uma economia forte. Então, por que isso acontece, né? Então, lembrando também da política interna, a gente não pode esquecer que apesar de externamente ela ir muito bem, ela ter essa parceria de uma forma bem pacífica, internamente existem conflitos e existe restrição de liberdade. Então é isso, gente. Não deixem de fazer suas atividades e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!